Internacional faz o comunicado e vai garantir a contratação em definitivo de atacante. Nós vamos falar também sobre o valor estipulado, definido pelo Internacional para uma possível negociação de Rafael Santos Borré. E o desejo de Odair Hellmann revelado depois da vitória sobre o Internacional na estreia do Brasileirão. A gente repercute tudo isso a partir de agora. É isso, gente. Bora atualizar todas as informações do Internacional aqui no canal. Eu sou Douglas Demoliner e conto muito com a tua participação por aqui. Então deixa teu like, hype esse vídeo, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Cara, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, a todo mundo que compartilha, que deixa o like, que hype o vídeo. É muito importante para o meu trabalho, tá certo, gente? Bora falar sobre negociações do Internacional, porque obviamente está todo mundo pensando ainda na derrota para a equipe do Atlético Paranaense, né? Existe uma necessidade do Inter se reforçar para a próxima temporada, mas até o momento não houve nenhum tipo de novidade em relação aos atacantes. Se tu quiser saber como está a negociação envolvendo o Alejandro e envolvendo o Derrick Lascelles, eu te aconselho a ver o vídeo que eu postei hoje cedo aqui no canal, tá? Todas as explicações, não teve nenhum tipo de atualização nas últimas horas, sigo buscando novas informações, mas por enquanto é isso, tá? O Alejandro é um jogador que está tentando vir, tem toda a vontade de vir, mas os valores estão impedindo. Um acerto com os russos ainda precisa ser feito para essa negociação ser finalizada, tá? Mas acompanha lá o vídeo que eu gravei nessa manhã, vai estar no final para tu clicar, que com certeza tu vai ficar bem atualizado sobre todas essas situações. Em contrapartida, o Inter está acertando a contratação de um atacante, e ele atuou ontem contra a equipe do Atlético Paranaense. O jovem Raikkonen, de 17 anos, terá o seu passe, seus direitos totalmente adquiridos pelo Internacional. O Colorado vai desembolsar 2 milhões de reais, vai fazer esse pagamento de forma parcelada, conforme foi estabelecido na negociação, e o Inter vai adquirir o jogador junto ao Goiás. Tá? O valor estava estipulado no contrato, o vínculo dele terminaria no dia 31 de janeiro, ou seja, depois de amanhã, e o Inter vai efetivar a contratação em definitivo do Raikkonen. Jogador que se tem uma grande perspectiva, se tem uma grande expectativa de que esse jogador vá vingar, tá? Outros clubes já demonstraram interesse, né? Ele pertencia ao Goiás, como a gente destacou, vai ficar em definitivo do Inter. Flamengo, Santos, o próprio Grêmio e até alguns clubes do futebol europeu já haviam demonstrado também o interesse na contratação do Raikkonen, mas ele vai permanecer no Colorado. Então, um atacante está sendo contratado em definitivo pelo Internacional. Quero falar com vocês também sobre a situação do Rafael Santos Borré. O César Luiz Merlo trouxe a informação de que já tem valor estipulado pelo Internacional para liberar o colombiano, tá? Isso porque o River, desde o início da temporada, tem demonstrado interesse na contratação do Borré. Só que tem um detalhe muito importante, a questão financeira. O Inter não vai liberar o Borré por empréstimo. O Inter não vai liberar o Borré, que vem crescendo nessa temporada, que se tem uma grande expectativa de que ele resolva, que ele seja o jogador que o torcedor do Inter e o que o departamento de futebol do Inter espera desde que ele chegou em Porto Alegre, desde que o Inter foi até a Alemanha contratar o jogador. Então, quando ele está aí com 4 jogos disputados, 4 gols, é óbvio que o torcedor do Inter está confiando nele e o departamento de futebol também espera que ele resolva jogos. O Abel colocou o Borré embaixo do braço, o Pesolano confia muito no Rafael Santos Borré também. Então, cara, para tirar o Borré do time vai ter que ter investimento, né? E o Borré, o River Plate nesse caso, teria que desembolsar um alto valor. E segundo o César Luiz Merlo, esse valor está na casa dos 6 milhões de dólares, mais de 30 milhões de reais. O Inter investiu aproximadamente 7 milhões de euros na contratação do Borré e do Alário, ambos juntos, né, os dois jogadores, esse combo que o Inter fez com o Eintracht Frankfurt. Então seria 6 milhões de dólares mais o acerto do River com o jogador pela questão salarial. O River, obviamente, nutre muita admiração pelo Borré, ele segue como o maior artilheiro da era Marcelo Gallardo, né, como treinador da equipe argentina. Então, se eles forem fichar de fato o Borré,
terão que fazer um alto investimento. No início da temporada, o River Plate havia calculado aí aproximadamente 20 milhões de dólares de investimento, tá? Mas ele já contratou o volante do Palmeiras, né, o Aníbal Moreno, contratou outros jogadores, né, fez uma janela de investimentos muito, bem improvável, tá, que o River Plate chegue com esses 6 milhões de dólares para tirar o Borré aqui do Inter. Esse é o valor mais o salário, né, que o River também é um time que está adotando, né, diminuir os salários dos seus jogadores, né, acertando uma base e depois o resto por produtividade. E até o Colar, a gente conversava isso no AM Colorado hoje, eu já trato o Borré como um jogador inegociável a esse ponto da temporada. Porque se perder o Borré, além de tentar desenrolar a negociação com o Alejandro, o Inter vai precisar contratar outro jogador. Então, se já está precisando de um, precisaria a contratação de outro. Eu praticamente cravaria que o Borré não vai ser liberado, tá? Não vai ser liberado, a não ser que seja uma proposta totalmente irrecusável para o Inter. Lembrando que o Borré tem vínculo até o final de 2028, ou seja, mais 3 anos com a equipe colorada. Para fechar, gente, eu quero falar com você sobre Odair Hellmann, o Papito, que saiu vitorioso do estádio Beira-Rio. E, aliás, um tabu, né? Se manteve. O Odair nunca perdeu para o Inter sendo o adversário do Inter. Foi o terceiro clube diferente que o Odair comandou e ele acabou enfrentando o Inter. E pela 4ª vez ele não é derrotado. Foram 2 vitórias com o Fluminense, 2 vitórias pelo placar de 2-1. Um empate quando ele comandava a equipe do Santos e agora comandando o Atlético Paranaense, mais uma vitória. Então 4 jogos do Odair como técnico contra o Inter, 3 vitórias e 1 empate. E ontem, na zona mista, o Odair, sempre gentil como ele foi até a zona mista do estádio Beira-Rio e conversou com a imprensa, né? Nós estávamos ali aguardando a saída dos jogadores do Inter e ele acabou revelando, cara, um desejo que ele tem de voltar a comandar o Inter, né? Um colega nosso acabou questionando ele em relação a um momento em que ele está caminhando no gramado do estádio Beira-Rio, observando, olhando as arquibancadas, olhando o estádio, e questionaram a ele, né, o que ele estava fazendo, o que passava na cabeça dele naquele momento, né? O Odair tem mais de 30 anos de carreira no futebol, mais de 20 foram no Inter. E ele acabou revelando, cara, lembro de muitos momentos bons, muitos momentos ruins, né, na época que eu trabalhei aqui, na época que eu fui treinador do time principal, e não tem como não lembrar daquela Copa do Brasil, né, que a gente foi vice-campeão em 2019, né, e ele garantiu, cara, vou voltar para tentar buscar essa faixa, conquistar essa faixa, conquistar esse título. Quem sabe, né, o Odair Hellmann não volta no futuro. Nesse momento, né, obviamente, estamos todos juntos com o Paulo Pezzolano, e é uma opinião minha, né, vocês sabem, já há bastante tempo, eu acho que o Odair merece e vai ter uma outra oportunidade no Internacional. Acho que não nesse ano, porque eu tô confiante que o Paulo Pezzolano vai ficar até o final dessa temporada e vai fazer um ótimo trabalho. Mas quem sabe aí depois da era Pezzolano no comando do Inter, quem sabe não volta o Papito, não volta o Odair. Tá certo, gente? Deixa nos comentários. Sei que muita gente não quer, tá? Sei que muita gente não gosta, sei que muita gente vai colocar nos comentários aqui o quê? Odair? Eu sei que tu vai falar isso. Eu sei que tu fala isso. Mas comenta, cara. Deixa a tua opinião sobre Odair Hellmann e quem sabe um dia ele voltar a treinar o Internacional. Perfeito? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!